A Tlacknatia é uma aranha colossal dos mitos de Cthulhu. Criada por Clark Ashton Smith, ela vive em uma caverna subterrânea sob as montanhas de Hyperbórea, tecendo uma teia gigantesca que atravessa as dimensões dos sonhos e da realidade. Essa aranha age como uma espécie de guardiã dimensional. Acredita-se que, se sua teia for concluída, ela selará permanentemente a conexão entre os mundos, ou trará o fim de ambos. Sua presença pode influenciar sonhadores, perpetuando profecias do Apocalipse. Em The Seven Jesus, a Tlacknatia recebe sacrifícios humanos e sua teia profetiza a união dos mundos dos sonhos com o mundo real. Embora seja uma ameaça gigantesca em potencial, com o poder de destruir o mundo, a Tlacknatia age de forma passiva. Sua profecia ainda não se cumpriu e não há eventos registrados de destruição efetiva. Devido à sua escala imensa e seu papel como uma ameaça latente, ela ocupa o nível mais baixo entre as entidades cósmicas. A grande raça de If é uma raça alienígena milenar introduzida por Lovecraft em The Shadow Out of Time. Não são deuses, mas seres de inteligência imensa. Eles viajam no tempo trocando de consciência, dominando tecnologias de transposição mental para trocar de corpos com seres de outras eras e planetas. Com vasto conhecimento dos multiversos e uma memória coletiva de civilizações passadas, os Itians construíram uma civilização avançada há cerca de 200 milhões de anos. Eles sobreviveram à própria extinção, projetando mentalmente suas consciências em seres futuros. Essa manipulação temporal lhes concede superioridade intelectual. Sem poder destrutivo direto, sua influência cósmica reside no domínio do tempo e espaço e na preservação do conhecimento. Estão acima de criaturas menores devido à sua extensão e domínio científico, mas bem abaixo dos verdadeiros deuses exteriores. Mother Hydra é uma gigantesca entidade marinha do Mythos, apresentada em The Shadow over Innsmouth. Ela e seu consorte Dagon governam os enigmáticos homens-peixe das profundezas. Frequentemente descrita mais como uma Deep One do que uma deidade suprema, ela é venerada como deusa pelas colônias subaquáticas. Sua existência garante regeneração e imortalidade de muitos Deep Ones. Cultistas de Innsmouth afirmam que os seguidores de Dagon e Hydra não morrem, mas retornam às profundezas. Ela acompanha a ascensão de seu povo e está associada à sua origem e imortalidade, enquanto Dagon aparece em cataclismos. Cultos marinhos ergueram templos em sua honra, como o colossal templo em Innsmouth. Embora seu poder direto seja limitado ao tamanho e longevidade, ela reina sobre uma espécie poderosa e o mar profundo, influenciando a relação entre Deep Ones e humanos. Seu poder é ofuscado pelos deuses exteriores, colocando em uma posição baixa no ranking. Abihoth, a fonte da impureza, é uma criação de Clark Ashton Smith. É um ser abissal amorfo que reside em cavernas sob as montanhas de Vormitadrath, descrito como uma massa viscosa e maligna. Abihoth é a fonte primária de toda mutação e miscriação no Mythos. Em sua região, formas de vida horrendas germinam continuamente de seu próprio corpo e se afastam para espalhar o caos. Pode gerar indefinidamente monstros e aberrações à sua vontade, que surgem como cópias deformadas, cada uma única. Essa entidade possui mente própria e se comunica telepaticamente, sendo praticamente indestrutível por forças conhecidas. Embora não possua um culto inumano de seguidores, os Unclear Ones, o servem. Abihoth é a fonte de nojo e deformação no universo, uma força primordial de criação de horror com uma enorme influência no nível da matéria viva. Ele não demonstrou feitos cósmicos além de sua fétida fertilidade, ficando abaixo de entidades com presença ou interação universal maior, mas acima da maioria dos deuses menores. O Busatla, da obra de Clark Ashton Smith, é um demiurgo primordial do Mythos. É descrito como uma massa protoplasmática informe que repousava no início da Terra, gerando os arquétipos de toda a vida terrestre. Metaforicamente, o Busatla é a fonte original da vida e sua eventual destruição. Embora possa dar origem a formas de vida básicas da Terra, tudo que suas pseudopods tocam se torna estéril. Dizem que ele existe para reabsorver toda a vida no fim dos tempos. Sua própria forma é indestrutível pelas leis naturais conhecidas. O Busatla foi responsável pela criação dos primeiros seres vivos e os tablets guardados por eles são cobiçados pelos feiticeiros do Mythos. Não há registro de ações além dessa origem cósmica. É onipotente em termos de biogênese, concebendo a vida e ameaçando devorá-la, o que lhe confere um status alto entre os seres primordiais. Ele atua apenas como um fundo de tela sem interagir diretamente no universo cotidiano e por isso fica abaixo dos deuses exteriores ativos. Shalgnar Faln é uma divindade criada por Frank Belknap Long, que se manifesta como um gigantesco elefante reptiliano de origem extradimensional. Ele vive na Terra há bilhões de anos. Shalgnar Faln suga sangue através de uma tromba circular semelhante a uma lampreia e possui consciência hiperdimensional.
Ele pode alterar seu tamanho arbitrariamente, tornando-se enorme ou diminuindo, e é menos sólido quando se expande, emitindo uma luminosidade fosforescente. Ele também envia mensagens telepáticas em sonhos. Seu arcaísmo o torna quase indestrutível, tendo resistido a uma máquina de entropia por vários minutos. É cultuado na Índia e no Tibete, onde seus adoradores acreditam que ele criou o próprio universo e que um dia o consumirá. Não há registro de atos apocalípticos, mas cultistas afirmam que, ao despertar, ele devorará a criação. Jognar-Fall age obscuramente e raramente, não demonstrando poder cósmico ativo além das crenças de seus adoradores, ocupando uma posição intermediária no ranking. Itakwa, o Caminhante dos Ventos, ou Wendigo, é um grande antigo criado por August Derleth. Ele representa o espírito do gelo polar e aparece como um gigante humanoide de olhos vermelhos que caça na tundra ártica. Itakwa é associado aos ventos gelados e ao gelo perpétuo, controlando tempestades congelantes e sendo acreditado por criar nevascas devastadoras. Ele é imune ao frio extremo e seus cultistas ganham resistência total ao frio ao servi-lo. Ele tem a capacidade de se mover entre mundos, implantando vítimas em um planeta gelado chamado Borea. Suas aparições provocam mortes brutais no Ártico, e ele inspirou a lenda indígena do Wendigo. Em histórias modernas, de Brian Lumley, Itakwa governa Borea, raptando seres pelo espaço para lá e usando criaturas aladas chamadas Shantax como servos. Itakwa é um ser poderoso associado a forças naturais extremas. Embora possua um culto dedicado no norte e capilaridade extraplanetária, seu alcance é restrito à terra e ao gelo, e ele está bem abaixo dos deuses cósmicos. Dagon é um antigo deus do mar incorporado por Lovecraft. Na mitologia do mitos, ele e sua companheira Mother Hydra são os soberanos dos Deep Ones, uma raça anfíbia imortalmente antiga. Ele apareceu como uma criatura antediluviana, semi-humana, semi-peixe, imensa e aterradora, acreditando-se que tenha mais de 100 metros. Dagon promove terremotos submarinos e cataclismos marinhos. Seus devotos afirmam que os adeptos do culto não morrem, mas renascem nas profundezas junto a ele. Dagon é venerado em Innsmouth e um dia, acredita-se, ele e Hydra trarão os Deep Ones de volta à Terra, emergindo de uma cidade submarina. Embora nunca seja descrito provocando desastres diretos nos textos, cultos e profecias ligam Dagon a grandes mudanças geológicas. Ele é imenso e subjugou civilizações humanas, sendo o pai de muitos Deep Ones. Por governar uma raça poderosa, ocupa uma posição mediana, mas carece de demonstração de poder interplanetário como os deuses exteriores. Satogwa é um grande antigo criado por Clark Ashton Smith. Ele aparece como um deus preguiça sapo negro antropomórfico, com barriga proeminente e cara de sapo, frequentemente preguiçoso, mas resistente. Satogwa possui incontáveis serviçais, imortalidade ancestral e metamorfose parcial através de seus servos, o Formless Spawn. Esses servos são lodo negro extremamente resistente e imutáveis, capazes de tomar qualquer forma para atacar, atravessar frestas e dissolver carne humana ao toque. Satogwa pode influenciar mortalmente esses servos por telepatia. Ele foi adorado em Hiperbórea e era tão antigo quanto os titãs, com um culto milenar. Em relatos, seus escravos de lama quase exterminaram exploradores humanos em cavernas. Satogwa é citado junto aos deuses do passado em Nas Montanhas da Loucura. Ele é poderoso devido à sua natureza transcendente e seu exército líquido imortal. Contudo, atua em escala mais local, templos subterrâneos e exércitos confinados, sendo menos potente que Hastur e superiores, mas notável acima de deidades menores. Hastur é um misterioso grande antigo presente em vários autores. Lovecraft o mencionou indiretamente e August Derleth tornou filho de Yog-Sothoth, meio-irmão de Cthulhu. Hastur é associado ao símbolo amarelo e à cidade amaldiçoada de Carcosa. Ele possui grandes habilidades mentais e mágicas indiretas, embora seu poder específico seja pouco descrito. Cultistas praticam rituais que atraem loucura e maldição, e alguns textos sugerem domínio sobre espíritos ou realidades alternativas. O Rei em Amarelo manipula intenções por arte da mente. Em Whisper in Darkness, Itakwa e outros relatam que os seguidores de Hastur atacaram os Migol, que servem aos deuses exteriores, indicando que Hastur pode desafiá-los. Sua adoração provocou estragos em comunidades, como em The Dunwich Horror. Ele tem grande influência mental e alianças misteriosas, possivelmente com realidades paralelas. Como suposto descendente de Yog-Sothoth, ele seria de poder comparável a um grande antigo de alto escalão. No entanto, fica abaixo de Cthulhu pelo pouco contato direto narrado, mas está acima dos demais grandes antigos secundários. Cthulhu é a criatura gigante que Lovecraft criou e que todo mundo associa aos mitos. Ele fica dormindo lá no fundo do mar, em um lugar chamado Hylia, só esperando o dia em que vai acordar. Sua aparência é de um monstro com escamas, asas e tentáculos enormes, com uma força absurda e uma inteligência alienígena.
Ele é quase invencível em sua categoria, consegue voar, tem telepatia cósmica, uma força física sobre-humana e se regenera completamente. Só de olhar para ele, os humanos enlouquecem. Cthulhu é imortal e consegue viajar entre dimensões, mas prefere ficar hibernando. No passado, ele já liderou guerras em planetas inteiros e até venceu e viveu com os antigos na pré-história. Seu culto está espalhado pelo mundo e manipula eventos usando sonhos e pesadelos. Em Call of Cthulhu, é dito que quando ele despertar, vai destruir o mundo. Quase aconteceu em 1920, mas ele foi ferido e recuou. Cthulhu é incrivelmente poderoso, um ser gigante que poderia acabar com a humanidade ao acordar. Mesmo assim, ele mesmo diz que não é o mais forte entre os deuses, sendo pequeno perto de outros seres superiores. Ele está na parte de cima do ranking com influência global, mas limitado por entidades ainda maiores. Shub-Niggurath, a cabra negra dos bosques com 1000 filhotes, é uma deusa antiga da fertilidade, criada por Lovecraft e desenvolvida por outros autores. Ela é muitas vezes descrita como uma nuvem de matéria escura e tentáculos que se move sem parar, cheia de apêndices e bocas que cospem filhos monstruosos, os Dark Young. Ela tem um poder de reprodução sem fim, gerando incontáveis criaturas bizarras sem controle. Essas criaturas servem para espalhar seu culto e destruir mundos. Ela também dá vida e imortalidade a seus seguidores, como mostram os rituais. Acredita-se que ela está em todo lugar, ligada à natureza dos planetas. É adorada em muitos mundos por várias raças. Em várias histórias, as invocações de Shub-Niggurath causam terremotos de criaturas que brotam do chão. Mesmo que raramente apareça sozinha, sua presença cria ecologias inteiras de horrores, como visto em O Morador das Trevas e em escritos de Bloch e Campbell. Shub-Niggurath é uma força cósmica de reprodução demoníaca. Seu poder de criar vida e morte é gigante. Ela compete com os deuses exteriores em influência e às vezes é classificada entre os grandes antigos. Ela está acima de Cthulhu por causa da quantidade infinita de suas criações e de seu culto em vários planetas. Nyarlathotep, o caos rastejante, é um deus exterior diferente, criado por Lovecraft. Ao contrário dos outros, ele assume milhares de formas diferentes, podendo ser um faraó ou um robô de ferro e se comunica diretamente com os humanos. Descrito como cruel e manipulador, ele é o único por ter uma personalidade e ser ambicioso. Nyarlathotep tem uma habilidade mística incrível, aparecendo em infinitas encarnações, cada uma com poderes diferentes. Ele tem telepatia em larga escala, controla mentes e conjura fenômenos paranormais. Só sua presença espalha desespero e loucura. Como porta-voz de Azathoth, ele pode levar seres para outros planos e tem acesso a todo o conhecimento do universo. Em contos antigos, Nyarlathotep ensina seres a entrar em contato com o próprio Azathoth e influencia civilizações inteiras, como sugerido em História do Necronomicon. Ele costuma liderar cultos em várias épocas, destruindo seus seguidores quando não precisam mais deles. A ele é atribuída a origem de deuses antigos. Teoricamente, todos os deuses malignos teriam vindo dele, sendo o principal vilão nas histórias de Lovecraft. Ele une um poder enorme com uma inteligência maligna, sendo o único deus exterior com vontade própria e um plano. Ele pode agir livremente entre mundos, fica apenas atrás de Yog-Sothoth e Azathoth pelo conhecimento total que possuem, mas supera qualquer outro ser em maldade e ações diretas. Yog-Sothoth, o Um em Tudo e Tudo em Um, é um deus exterior fundamental do mitos, criado por Lovecraft. Ele é como um monte de esferas brilhantes e interligadas, existindo em todos os tempos e espaços ao mesmo tempo, representando todo o universo. De forma misteriosa, ele é um ser de fora do nosso próprio plano cósmico, com conhecimento total e presente em todos os lugares. Ele sabe tudo que já foi, é e será. O passado, o presente e o futuro se encontram nele. Ele pode viajar livremente entre dimensões, por portais que ele mesmo abre, e manipular o tempo e o espaço. Seus seres menores, como o Portador da Chave, viajavam com a sua permissão. Em O Horror de Dunwich, ele se descreve como a porta, o guardião da porta e a própria chave. Yog-Sothoth é pai de muitos deuses antigos. Segundo Derleth, ele gerou Nub e Yep, entre outros. Em O Caso de Charles Dexter Ward, rituais com Yog-Sothoth abrem portais para Hiperbórea e Hylia. Ele é um dos criadores do universo, sabe como ele começou e como vai terminar. Ele estava presente junto com Azathoth, o que indica que eles compartilham o controle da realidade. Ele tem poderes cósmicos enormes sobre o tempo e espaço e conhecimento total. Isso coloca entre as entidades mais poderosas. Segundo o próprio Lovecraft, ele sabe como e quando tudo acontece. Embora esteja preso fora do universo, sua influência se espalha por todo o cosmos. Por tudo isso, ele fica em segundo lugar. Azathoth é o deus exterior mais importante do mitos, ocupando a primeira posição. Criado por Lovecraft, ele é o caos nuclear, ou sultão dos demônios cegos.
Ele vive no centro do caos cósmico, descrito como uma massa sem forma e confusa, que está sempre dormindo ao som de flautas demoníacas. Ele não tem consciência das criaturas do universo, mas é o ser mais poderoso de todos. Azathoth criou todos os outros deuses exteriores e mundos. Ele é literalmente a ideia original do nada e do caos. Seu poder de destruir e criar é absoluto. Mesmo sem ter razão, ele governa tudo. Qualquer ordem dele destruiria universos inteiros na hora. Não se conhece limite para seu poder total. Ele é adorado como a origem de toda a criação. Cultos sugerem que, quando ele acordar, destruirá o universo com a mesma facilidade com que o criou. Lovecraft o chama de motor do caos. Já foi dito que ele é responsável pelo Big Bang fictício deste mito. Azathoth representa o maior nível de poder do mitos. Por definição, ele é o caos criativo e supremo. De acordo com a mitologia, ele é a fonte de todo o poder divino. Nada pode superar sua onipotência adormecida. Ele lidera com folga esta lista, sendo invencível em escala cósmica, destruição e influência, mesmo que não tenha consciência de si mesmo.